Olá, meus amigos. Tudo bom com vocês? Muito bom ter vocês aqui. Vou levar um papo aí de história. Vamos conversar um pouquinho? Queria falar com vocês sobre um assunto bastante interessante. Assunto contemporâneo, né? Tudo a ver com história contemporânea. E esse assunto são os chamados regimes totalitários. É isso aí, regimes totalitários. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Gente, o que a gente chama normalmente em história de regimes totalitários são aqueles modelos de Estado surgidos no período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, modelos de Estado marcados pelo autoritarismo. Tá? Nós temos dois exemplos clássicos aí, né? Os mais conhecidos, que são o nazismo e o fascismo. Né? Ambos surgiram no período entre guerras. Tá? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, eu colocaria até depois dos anos 30, né, que eles pegaram um ritmo assim, um avanço maior. Né? Não foram os únicos exemplos, é claro, eu estou citando os dois principais, tá ok? A gente vai ver aí que houveram estados totalitários em outros países, tá ok? Então, o que é um regime totalitário? O que é um estado totalitário? Gente, a gente pode definir um regime totalitário ou um estado totalitário como aquele modelo de estado no qual o estado em si, essa entidade política, ela está acima do indivíduo, tá? Ela se sobrepõe à sociedade, se sobrepõe ao indivíduo. Como assim? Né? A gente sabe que o Estado, na verdade, ele é constituído por uma equação, né? Que equação? Né? Povo, né? Governo e território. Ora, se eu tenho um povo vivendo dentro de um território e submetido a um governo que ele reconhece, que ele legitima, aí eu tenho um Estado. Né? Qual desses três elementos, povo, governo ou território, né, que tem mais relevância dentro dessa equação? Fica difícil a gente responder, tá ok? Porém, né, há um consenso, né, de que o povo, né, a sociedade, ela é pilar, né, ela é essencial para a existência do Estado, ok? Por quê? Porque simplesmente é ela que dá legitimidade ao Estado. É a sociedade que sustenta o Estado, a sociedade que paga impostos. Né? Sem a sociedade, em hipótese alguma, pode existir Estado. Tá? Então, é fundamental, isso é consenso em qualquer concepção minimamente liberal, minimamente democrática de Estado, né, que existe a soberania do povo. O povo é soberano, o poder do povo, a vontade do povo, ela tem que se refletir nas ações do Estado. O Estado ele existe para servir a sociedade, tá? E não o contrário, não para se servir da sociedade. Quando isso acontece, aí a gente diz que, né, está caracterizado um regime totalitário, né? Uma ditadura, colocando numa linguagem mais simples, né? Mais fácil de se compreender. Tá? Então esse seria o conceito de regime totalitário, modelo de governo no qual o Estado se sobrepõe ao indivíduo, ok? É uma inversão do que seria o natural, tá? Ou seja, o indivíduo ou a sociedade, né, acima do Estado, tá ok? A segunda questão que se coloca é o que contribuiu para ocorrerem esses regimes totalitários no período entre guerras? Houve a combinação de diversos fatores, tá? A gente aqui pode destacar assim, os principais. Né? Primeiro, a, digamos, descrença que ocorreu em relação ao liberalismo, à democracia, com a crise de 1929, né? Aquela crise maior do capitalismo, né? A Grande Depressão. A partir dali, passou a haver um questionamento desses modelos liberais, né? Porque o que existia até ali era isso. Inclusive o liberalismo refletido na atividade econômica teria sido, né, o grande responsável por aquele caos, né, que se instalou, tá ok? Com a crise de 1929. Tá? Então esses modelos, eles passaram de certa, esses modelos liberais, né? Eles passaram a ser assim questionados. Tá? Até então eles se mostravam modelos perfeitos. Então esse episódio
da crise de 29, ele foi fundamental para fortalecer a retórica desses grupos políticos que pregavam o totalitarismo, tá ok? A gente pode citar também como fator que contribuiu aí para isso a própria Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi muito gerou o Tratado de Versalhes, que foi muito cruel, muito severo com os países que perderam a guerra, particularmente, claro, com a Alemanha e com a Itália, né? Esses países se sentiram vilipendiados, né, injustiçaados pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi punida, perdeu, teve que pagar indenizações pesadas de guerra, ficou proibida de ter aviação militar, enfim, literalmente foi humilhada, né? Como se tivesse sido a única responsável pela guerra. Ninguém aqui está tirando também a responsabilidade da Alemanha na guerra, não, tá? Na verdade, a guerra foi produto do neocolonialismo, do imperialismo. Todo mundo foi culpado. Mas o Tratado de Versalhes foi meio cruel, né? Teve a mão meio pesada em relação ao caso da Alemanha e da Itália. Não foi por acaso que lá surgiram os dois modelos de regimes totalitários, que foram o nazismo alemão e o fascismo italiano. Isso tudo fortaleceu, né, virou a tônica do discurso de Hitler e de Mussolini. Tá? Despertou aquele desejo de revanchismo, né, em relação às determinações do Tratado de Versalhes, e eles procuraram levar esse discurso à sociedade, ao povo alemão, ao povo italiano. Tá? E serviu, né, como assim, digamos assim, uma arma, né, do discurso desses dois grupos aí, né, tanto o nazismo quanto o fascismo. Tá? E a gente pode dizer também que houve, assim como um terceiro fator, uma certa condescendência da Liga das Nações, né, em relação ao avanço desses regimes totalitários. Tá? Eles viram com uma certa complacência. Não tomaram medidas quando, né, esses regimes, particularmente o nazismo, né, alemão, né, a gente vai fazer um vídeo sobre a ascensão de Hitler, como ele chegou ao poder, mas a Liga não tomou nenhuma medida em relação a isso. Tá? Tanto é que esse avanço, o imperialismo nazista, acabou levando à Segunda Guerra Mundial. Na verdade, alguns países, né, do Ocidente europeu, eles viam até com bons olhos esses regimes, porque eles, né, tinham no socialismo, no comunismo, o inimigo número um. Então eles viam assim, esses partidos com essas ideias como uma forma digamos assim, introduzir uma espécie de cordão sanitário, né, essa é a expressão política, para isolar, né, a Europa do vírus, digamos assim, do socialismo, do comunismo. Então isso aí contribuiu, tá ok? Para fechar essas considerações, porque a gente ainda vai voltar nesse tema aqui, a gente quer fazer uma abordagem, né, geral assim desses regimes totalitários, eu queria falar para vocês rapidamente sobre as características desses regimes totalitários. O que era comum a todos eles, não é? O que você via, o que estava presente, quais eram as características dos regimes totalitários surgidos no período entre guerras. Fosse nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, seja lá o que for. Não é? Então, para não esquecer nenhum, eu deixei aqui separadinho, tá? Rapidinho sobre cada um deles. Eu destaquei aqui, primeira característica comum a todos eles, estado acima do indivíduo. Sem comentários, falei no início do vídeo, não precisa falar de novo. Eu coloquei aqui como segunda característica, culto ao líder. É uma coisa presente, não é? O culto ao líder daquele grupo, ao líder daquele partido. Ele é visto como fonte de inspiração, como modelo perfeito, inconteste, né? Um modelo a ser seguido. Então, o líder desses partidos, né, ou desses grupos que defendem o autoritarismo, os líderes, eles são venerados, as pessoas os seguem cegamente. A gente vê isso, infelizmente isso ainda é uma coisa que existe, né? Um outro aspecto interessante, outra característica, a propaganda de massa. Eles sempre batiam muito na propaganda, 24 horas por dia. Tá? Propaganda nos meios de comunicação, rádio, que era muito mais usado, evidentemente, depois, né, que viria a televisão, é uma coisa mais demorada, mas a mídia impressa, rádio, meios de comunicação de modo geral, bombardeando aquela propaganda do governo, aquela necessidade de
se submeter, o governo está certo, o Estado está certo, o Estado é tudo, você não é nada, siga o líder, aquela coisa, né? Então a propaganda era uma característica. Depois, eu destaco aqui a censura. Obviamente existia censura aos meios de comunicação, às artes, à imprensa, né? Até a ciência. Até a ciência. Então, a censura era uma característica desses regimes. Tá? Eu destaco também aqui o antissocialismo. Tá? O comunismo, o socialismo era o demônio. A questão era demonizar. Eles são assaltantes. O comunismo é ladrão da propriedade privada, daquilo que você construiu, daquilo que você trabalhou para conseguir. Então, né, o comunismo ou o socialismo eram vistos como assim inimigos a serem combatidos. Inimigos número um. Tá? Outro ponto importante que a gente também via nesses partidos, né, que defendiam e implantaram regimes totalitários, era a militarização da atividade política. Eles não eram apenas partidos políticos, eles se fardavam, eles tinham uniforme, eles faziam manifestações públicas, desfiles, com bandeiras, símbolos, aquela simbologia, aquele ritual, aquela disciplina, não é? Era realmente uma militarização. Haviam grupos paramilitares para perseguir, né, os inimigos políticos, aqueles que discordavam das suas ideias, bater, agredir, espancar e até mesmo matar. Tá? Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália. Então não era só um partido político, era quase um grupo, eram grupos paramilitares que existiam, na verdade. Tá ok? Regime de partido único, óbvio, onde teve, né, Estado autoritário, regime totalitário, os outros partidos foram suprimidos, banidos, proscritos, só existia o partido do governo. Tá ok? Xenofobia e nacionalismo exacerbado. Né? Nós somos o modelo de civilização, essa era a propaganda. Né? Nós estamos acima, né? Nós somos puros. Né? Então havia uma aversão ao estrangeiro, tá? Havia mesmo uma xenofobia e o nacionalismo exagerado, exacerbado. Exatamente o nacionalismo exacerbado é que leva à xenofobia, a aversão a estrangeiros. Tá ok? Então isso era outra característica. Depois, uma outra característica que eu destaquei aqui, perseguição às minorias. Minoria era alvo, né, preferencial desses regimes totalitários. Haja visto o caso dos judeus, né, na Alemanha. A Alemanha é sempre o exemplo mais clássico. Né? Hitler perseguiu judeus, perseguiu homossexuais, né, perseguiu deficientes, né, perseguiu maçons, enfim, né, negros. Então, perseguição às minorias era uma característica desses regimes totalitários, principalmente minorias políticas. Né? Doutrinação via educação, a educação era controlada, as escolas eram controladas, o ensino era controlado, as universidades eram controladas, só se ensinava o que o Estado queria, né? E desde cedo todo mundo era, né, doutrinado, as crianças eram doutrinadas a, né, endeusar o Estado, né, se submeter ao Estado, aceitar e morrer pelo Estado, se preciso fosse. Então a doutrinação vinha desde, né, desde a escola, desde a educação infantil. Né? O imperialismo, né, aqui é a penúltima característica que eu destaquei, eram todos modelos imperialistas, falavam em construir impérios, conquistar outras regiões, promover uma expansão territorial, política, né? Foi o caso de Hitler com o Terceiro Reich, tá ok? Então o imperialismo, construir grandes impérios, também era uma característica desses regimes totalitários. E para terminar, eu coloquei aqui antissemitismo. Aqui tem que abrir um parênteses. O antissemitismo foi uma característica apenas do nazismo. Tá? A gente não vê, pelo menos teoricamente, o antissemitismo no caso de outros exemplos de regimes totalitários. Ou seja, a aversão, a perseguição aos judeus, tá ok? Que todo mundo sabe que Hitler promovia. Então, grave bem, o antissemitismo é uma característica exclusiva, tá? Pelo menos em tese, até aqui, né? Do caso do nazismo, tá? Do Estado totalitário nazista. Tá ok? Bom, então são essas as características, tá ok? É claro que
o totalitarismo, os regimes totalitários não ficaram só limitados à Itália e à Alemanha, não, tá? A gente teve também em outros países. Foi o caso de Portugal com o Salazar, que ficou no poder durante muito tempo. Foi o caso da Espanha com o general Francisco Franco, né, que também ficou no poder até morrer. E até aqui no Brasil a gente teve. Né? A gente teve aqui o integralismo com Plínio Salgado, né, durante o governo Vargas, durante a chamada Era Vargas. E por que não dizer até o próprio Vargas, né, durante o Estado Novo. Né, Vargas flertou com o nazismo. Todo mundo sabe disso. Né? O que era o Estado Novo do Vargas? Um regime totalitário. Tá? Não era outra coisa. Claro, né, com alguns atenuantes. Tá, ok? Mas era um exemplo de regime totalitário. Então foi uma coisa que realmente se difundiu aí durante esse período entre guerras, tá? E até depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? Gerando aí uma grande polarização, né? De um lado os regimes de extrema esquerda, os que defendiam o comunismo, né? Aí nós vamos ter as revoluções socialistas, tá? Ocorridas logo, evidentemente, depois da Revolução Russa, de um lado num polo e no outro polo esse de extrema direita. Tá? Então essa foi a grande polarização ideológica que marcou o período entre guerras e pós Segunda Guerra Mundial. Ok, gente? Então é isso aí, tá? A gente vai voltar a esse tema mais à frente. Beijo para vocês e até a próxima.